As planícies do Kansas estavam paradas, como se o mundo prendesse a respiração sob um céu roxo e machucado. Mason Klein desligou o motor de sua velha caminhonete verde, o ruído sumindo no ar como um último suspiro. Por um instante, ele ficou imóvel, ouvindo apenas o estalar do metal quente esfriando e o sussurro do vento cortando os campos abertos ao lado. Bruno, um pastor alemão imponente, com cicatrizes escondidas sob o pelo espesso, estava alerta no banco do passageiro. Sune tremia a cada mudança sutil no ar. Mason passou a mão pela cabeça do cão, mas seus dedos tremiam menos, revelando a tempestade que fervia dentro dele. Mesmo depois de 2 décadas em operações secretas e guerras, que o mundo nunca soube, Mason ainda era perseguido pelos fantasmas, que ganhavam voz em noites como aquela. Ele desceu da caminhonete e sentiu o peso do passado apertando seu peito, tão sufocante quanto o colete à prova de balas que não usava mais. Voltou para o Kansas em busca de paz menos ou pelo menos para enterrar os segredos que destruíram seus sonhos. Mas não. Ele sabia. Paz era só mais uma mentira bonita que contava a si mesmo. Bruno pulou para o chão e começou a farejar ao redor do veículo. Mason abriu a caçamba. Mapas, um baú metálico trancado e uma mochila surrada, menos fragmentos de um passado que ele nunca conseguiu abandonar. Ele passou os dedos sobre marcas de balas antigas na lataria e soltou um suspiro, fingindo só por um momento que os fantasmas não o seguiam até ali. Mas o silêncio se partiu. Um som seco thud ecoou dentro da cabine. O rosnado baixo de Bruno cortou o coração de Mason como uma lâmina. Ele girou, na hora, todo o corpo contraído, como se estivesse de volta limpando casas em Kandahar. Abriu a porta do motorista lentamente. Bruno enfiou o focinho sob o banco e latiu menos curto, agudo, alerta. Mason se ajoelhou. Seus movimentos eram precisos, quase automáticos, menos como quando procurava AIDS escondidos em estradas de terra meio mundo dali. Sua mão tocou algo, frio, metálico. Errado. Ele puxou uma pequena caixa preta, envolta de forma grosseira, com fita adesiva. Fios saíam dela como cobras prontas para atacar. Por um momento que pareceu eterno, a visão de Mason escureceu nas bordas. Aquilo não era uma ameaça, era uma execução programada. Bruno rosnou mais alto, se colocando entre Mason e o banco, menos como se pudesse protegê-lo de uma verdade que nenhum dos dois queria encarar. O vento do Kansas agora soprava gelado, mas frio que qualquer noite no deserto. Ao lado da bomba, colado no suporte do banco, havia um papel dobrado. Mason o arrancou com dedos trêmulos. Uma frase escrita com caligrafia torta, quase zombeteira: "Você não tem o direito de esquecer." O coração de Mason disparou. A mente girou. Jason Whitmore, um nome que ele não ouvia desde a operação que custou 5 homens bons. E sua última gota de misericórdia. Um nome enterrado em arquivos confidenciais. Supostamente morto, mas agora ali, no escuro do Kansas, o fantasma tinha voltado. O trovão ribombou ao longe, fazendo a caminhonete tremer. Bruno latiu de novo. Mais forte, mais urgente. Mason fechou a porta com força e agarrou a coleira do cão, os olhos varrendo os campos. No horizonte, sombras se moviam na relva seca. Passos. Alguém estava observando. O pesadelo não tinha ficado no passado. Ele estava de volta e Mason Klein, o soldado quebrado que sobreviveu ao inferno, sabia que desta vez não havia como fugir. Ele permaneceu imóvel junto à caçamba, o papel queimando em sua mão como uma marca feita a ferro. J.W. Jason Whitmore, um nome enterrado sob camadas de mentiras, caixões lacrados e relatórios censurados. O Pentágono dizia que ele morrera em missão. Mas agora, no frio da noite, o morto havia retornado menos com uma bomba e um recado no vento. Bruno encostou-se na perna de Mason, o peito do cão vibrando num rosnado grave. Mason apertou a coleira com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. "Respire", ele se disse. "Lembre-se do treinamento." Porque o instinto já dizia. Isso era pessoal. Whitmore havia sido um irmão de armas, menos até a traição separar seus destinos num vale ensanguentado do Afeganistão. Explosão o deixara mancando por meses. 5 companheiros, enterrados vivos sob escombros em chamas, ou pelo menos era o que diziam os relatórios. Agora, ele sabia. Relatórios mentem. Holmes também. Mason abriu a caçamba novamente. Ignorou a bomba. Um por um, revirou caixas e bolsas. Procurava. Que exatamente outro aviso, outra armadilha. Bruno não saía do lado dele. Soldado fiel, treinado na guerra menos e agora na caça. No fundo da mochila, um segundo bilhete, menor, dobrado em um quadrado quase perfeito. As mãos de Mason estavam firmes agora, mesmo com a raiva fervendo em suas veias. Desdobrou o papel. "Eu conheço sua verdade." Abigail também. O nome bateu no peito como a sulacha de um fuzil. Abigail Lanford.
A única mulher que um dia conseguiu manter unidos os pedaços da mente de Mei-san depois da guerra, ele não havia anos. Não por falta de vontade menos, mas por medo. Medo de sangue, da culpa do passado que os assombrava, e agora, alguém queria arrastá-la de volta para esse pesadelo. Mei-san fechou o punho em torno do bilhete, até que as bordas cortassem sua pele. Se Whitmore queria terminar o que começou Mason Agentaria, mas envolver Abigail, isso ultrapassava qualquer limite do lado do fora. Um relâmpago rasgou o céu como uma lâmina flamejante. A luz refletiu sobre o banco do caminhão, iluminando a bomba como uma serpente pronta para atacar. Mei-san puxou Bruno para perto, ajoelhando-se e pressionando a testa contra o pelo espesso do cão. Dessa vez, não, garoto. Sussurrou. Eles querem que a gente corra, mas acabou. Não vamos mais fugir. Bruno soltou um ganido baixo, sentindo a mudança no coração de seu dono. Estava pronto para o que viesse. Mei-san enfiou os bilhetes no bolso e pegou o celular, com os dedos trêmulos. Sabia exatamente para quem ligar. Ethan Rivers, um irmão de farda, um fantasma que nunca deixou as sombras. Se Jason Whitmore estivesse vivo, Ethan saberia. Ele subiu de volta na cabine, ignorando o suor frio descendo pela... Do lado do fora, a tempestade estourou com força, a chuva martelando o para-brisa como fogo cruzado. Ali dentro daquela jaula de aço, com um cão leal e uma bomba sob o banco, Mei-san percebeu. Sobreviver àquela noite era apenas o começo. Lá, fora, Jason Whitmore o esperava. E Mei-san jurou. O caçaria até o fim. Ou morreria tentando... A estrada do condado estava deserta, engolida pela escuridão. O caminhão avançava com o som da chuva batendo como metralhadora. Bruno rosnava baixinho a cada trovão. Mei-san apertava o volante com tanta força que os nós dos dedos ficavam brancos. Mas só uma coisa preenchia sua mente. Ethan Rivers. Se alguém soubesse se Whitmore estava vivo, ou comandando tudo da sombra, seria ele. E se não soubesse, Mei-san arrancaria a verdade à força. Saiu da estrada principal, os pneus derrapando na brita molhada. Entrou numa trilha estreita, cercada por árvores antigas. No fim, surgiu uma velha cabana de caça menos escondida, invisível para qualquer um. Mei-san e Ethan a construíram depois da primeira missão juntos. Um refúgio para beber e enterrar pesadelos. E jurar irmandade na escuridão. Parecia o túmulo de todas as memórias que ele tentou esquecer. Desligou o motor. O coração batia no mesmo ritmo da tempestade. Bruno latiu uma vez e ficou em silêncio, os pelos eriçados. Mei-san bateu na porta 2 vezes. Depois 3. Um código que só eles conheciam. A porta se abriu só o suficiente para revelar o rosto sombreado de Ethan menos mais velho. Mace Marcado, mas com os mesmos olhos frios ressos maçom sibilo puxando-o para dentro. O que diabos você trouxe para minha porta dessa vez? Bruno passou direto por eles, farejando cada canto da cabana mofada. Sem perder tempo, Mei-san jogou o dispositivo explosivo sobre a mesa. Água escorria de seu casaco. Reconhece essa arte? Rosnou. Ethan se aproximou, analisando os fios toscos com a ponta de um canivete. Velho estilo. Tosco, amador. Mas mortal. Onde achou isso? Embaixo do meu banco. Calm as inish. Do Jason Whitmore, o leve estremecer de Ethan foi quase imperceptível menos. Mas Mei-san viu. Como um falcão vê um rato. Fala, ordenou. Ethan se recostou, soltando uma risada amarga. Whitmore está morto, Mei-san. Você e eu vimos o relatório. As imagens do drone. O corpo era irreconhecível, mas o alto comando fechou o caso. Se ele está vivo, ou se alguém está usando o nome dele. Você tá até o pescoço em algo muito maior que um ser morto cheio de rancor. Bruno latiu, curto, andando inquieto como se sentisse fantasmas espreitando pelas paredes. Mei-san bateu com força na mesa. Garrafas vazias chacoalharam e caíram no chão. Eu não vou perder mais ninguém, Ethan. Nem Abigail. Nem Natalie. Ninguém, se você sabe de algo. Um trovão explodiu sobre a cabana, fazendo o teto tremer. Os olhos de Ethan foram até a janela empoeirada. Vou chamar um favor, conheço um cara. Lucas Granger, ex-CIA, rato de tecnologia. Sabe onde cavar quando o governo quer esconder a sujeira. Sei Whitmore está vivo. Granger pode achar um rastro. Mei-san agarrou Ethan pela gola, tão perto que sentia o cheiro do uísque velho em sua respiração. Você me entrega o Granger. Hoje, ou amanhã, eu vou te enterrar ao lado do Whitmore. Lá fora, a tempestade engoliu o resto da ameaça. Mas dentro de Mei-san, o verdadeiro furacão estava só começando. Lucas Granger parecia exatamente como Mei-san o lembrava. 10 anos atrás, camisa de flanela amassada, cabelos grisalhos espetados sob um boné desbotado e olhos marcados por noites mal dormidas desde a Guerra do Golfo.
A cabana de Granger, escondida nas matas de Vitya, exalava um cheiro denso de café velho e fumaça de solda. Bruno, o cão, andava inquieto perto da porta, enquanto Mei-san se debruçava sobre a bancada lotada de fios e placas. Observando os dedos rápidos do técnico, o que restava da bomba estava ali, desarmada, menos um troféu sombrio que Mei-san se recusara a deixar para trás. Você teve sorte de não ter explodido metade da sua caminhonete até o próximo condado, murmurou Granger, ajustando os óculos enquanto examinava o dispositivo. Ele apontou para uma marca minúscula perto do temporizador. Vê isso? Microcódigo personalizado. Nada de sucata terrorista. Quem montou isso conhecia seu equipamento, seus padrões e seus pontos fracos. Mei-san cerrou os punhos até os dedos cravarem na pele. Foi Whitmore? Granger lancou-lhe um olhar que misturava pena e medo. Se foi ele. Então seu pesadelo acabou de acordar, amigo. Bruno rosnou as unhas clicando no chão de madeira, enquanto o trovão fazia as janelas tremerem. Mei-san inspirou fundo. Ele podia sobreviver sendo caçado. Já tinha feito isso em florestas e desertos, mas não se Abigail Langford estivesse no meio do fogo cruzado. Ele não dizia seu nome havia Enas. Não ousava lembrar como ela o reconstruiu quando a dor e a traição quase o destruíram. Agora, o nome dela queimava sob suas pálpebras toda vez que piscava. E a ameaça naquela nota deixava claro. Ela seria a próxima. Granger empurrou um laptop, gasto na direção de Mei-san. Na tela, uma imagem borrada de câmera de segurança mostrava um homem embarcando num ônibus em Tulsa. 3 dias antes, o rosto estava quase oculto por um capuz. Mas Mei-san reconheceu a postura, o jeito de andar e a mão esquerda que nunca se fechava completamente por causa de um estilhaço, uma ferida que Mei-san ele próprio havia tratado. Jason Whitmore. Vivo cruzei dados com satélites antigos Sachuru Granger, Elliston, usando celulares descartáveis, desviando sinais por Dakota do Sul. Tá se escondendo, mas não foi longe. O cérebro de Mei-san fervia calculando rotas, possibilidades, riscos e sobre a Abigail. Ele sabe onde ela está. Granger has a two. Depois digitou algo rapidamente a Tyler Pisco, revelando um arquivo que Mei-san não via desde sua baixa do serviço. Endereço protegido, redigido, mas rastreável. Estômago de Mei-san se revirou. Whitmore não estava caçando, ele estava cacando tudo o que Mei-san amava. Bruno latiu baixo, sentindo a fúria crua que crescia no peito de seu parceiro, com uma calma que até Granger achou assustadora. Mei-san pegou o pendrive que o técnico lhe entregou. Tranque este lugar. C.O. Whitmore. Te encontrar, você está morto. Granger apenas assentiu, pálido. A chuva tamborilava no teto como 1000 marteladas. Enquanto Mei-san prendia a guia de Bruno e saía novamente para a tempestade, ele encontraria Abigail antes de Whitmore. E se para isso precisasse expor cada segredo à luz do dia, que fosse. Desta vez, Mei-san Klein terminaria o que a guerra e a traição não conseguiram. Mei-san dirigiu pela madrugada como um homem possuído. A tempestade transformava as estradas de terra em rios de lama sob seus pneus. Bruno, atento no banco, de trás farejava o medo e a urgência pulsando em cada fibra do corpo de Mei-san. O rosto de Abigail Langford surgia em flashes na mente dele. O toque das mãos dela, firme, quando nem morfina nem arrependimento bastavam. Ele socou o volante, odiando-se por ter ficado longe por tanto tempo. Agora ela estava presa num jogo mortal, que nunca escolheu jogar. Ele virou numa estradinha estreita atrás da pequena casa de Abigail. Nos arredores de Topeka, a luz da varanda balançava loucamente. Com o vento, Mei-san desligou o motor e analisou o terreno pela janela embaçada pela chuva. Não havia outros carros, mas marcas recentes de pneus serpenteavam pela lama. Atrás do celeiro, Bruno rosnou baixo, pressionando o focinho contra o vidro. Mei-san sussurrou. Boa, garoto. Fica quieto. Ele puxou sua arma do coldre. O peso familiar era estranhamente reconfortante e entrou na tempestade. Na varanda, parou sob a luz oscilante que rangia com o vento. Um leve brilho na janela da sala revelou. Abigail ainda estava acordada. Ou não estava sozinha. Girou a maçaneta, estava destroncada. Calm. Cuidado, empurrou a porta. Cada instinto gritava que ele já havia chegado tarde demais. O calor do lar dela o atingiu como um fantasma do passado, fotos emolduradas de uma vida da qual nunca fez parte. O aroma sutil de alecrim das velas que ela sempre acendia. E então, a voz dela menos trêmula, mais corajosa. Mei-san. Ela estava no fim do corredor, descalça, vestindo jeans e um suéter fino demais para o frio. Os cabelos um emaranhado de cachos molhados pela chuva. Antes que ele pudesse responder, Bruno passou por ele, farejando ao redor de Abigail, alerta, caçando o cheiro do perigo.
Mei-san avançou, mas um ruído repentino fora da janela da cozinha o paralisou. Os olhos de Abigail se arregalaram. Eles estão aqui. Não estão? Sussurrou. Mei-san assentiu. Firme. Não só ele. Throughout uma sombra passou rente ao vidro da cozinha. Mei-san puxou Abigail para trás um segundo antes da porta dos fundos sacudir violentamente. Bruno rosnou com ferocidade. Os dentes à mostra, o som grave do rosnado vibrando pelo chão de madeira. Mei-san mirou pelo corredor, dedo firme no gatilho. A porta explodiu. Um homem com equipamento tático negro invadiu o fuzil erguido. Mei-san atirou primeiro. O disparo ecoou, ensurdecedor pela cozinha. O invasor caiu com um gemido abafado, mas ainda havia passos do lado de fora, menos várias botas afundando na lama. Mei-san puxou Abigail pela mão até a despensa, empurrando-a para dentro. Fique abaixada. Aconteça o que acontecer, não saia. Ela segurou o pulso dele, olhos cheios do mesmo medo que costumava assombrar os pesadelos dele. Charlotte Keegan. Ela me procurou. Diz que Dylan também estava atrás de você, Mei-san. O que está acontecendo, mas ele já não tinha fôlego para explicações. Fechou a porta da despensa com força. No instante em que Bruno se lançava contra outra silhueta que atravessava a tempestade, Mei-san, Klein sabia que o sangue mancharia aquela casa. Antes da verdade aparecer, do outro lado da porta, Abigail pressionava as mãos contra a boca para não fazer barulho. A voz de Mei-san rugia comandos, misturada aos latidos e rosnados de Bruno, e ao som abafado de mais um disparo. Cada ruído atravessava as velhas paredes da fazenda como um coração pulsando puro terror. Ela lutava contra o choro. Anos atrás, prometera a Mei-san que não quebraria por pior que fosse a guerra que ele carregava dentro dele. Agora rezava para ainda ser forte o bastante para cumprir. Mei-san pisou sobre o corpo do segundo invasor. As botas sujas de lama e sangue. Bruno, com os pelos eriçados, farejava o equipamento do homem caído. Mei-san abriu o bolso do colete tático. Um crachá de plástico escorregou, sujo de terra e chuva. Dylan Thatcher, consultoria de segurança. O nome fez Mei-san praguejar. Dylan tinha sido a sombra de Whitmore nas operações secretas que deram errado. Se os homens de Thatcher estavam ali, Whitmore não estava apenas jogando, ele estava montando um exército nas sombras. Bruno se enrijeceu, orelhas baixas, pela janela quebrada. Mei-san viu uma silhueta correndo atrás do celeiro. Fica! Ordenou ao cão. Escancarou a porta dos fundos e mergulhou na tempestade. A chuva batia em seu rosto, se misturando ao suor e ao gosto metálico da adrenalina. Ronan à parede, pistola em mãos, as botas afundando na lama. Um clarão iluminou o campo, menos alguém se escondia atrás do antigo tanque de gás. Mei-san atirou 2 vezes. Os tiros se perderam no trovão. Quando chegou ao local, a figura tinha sumido. Atrás dele, um soluço suave. Mei-san se virou. Arma erguida, menos era Abigail. Ela estava descalça sob a chuva. A despensa esquecida, os olhos fixos nos corpos caídos. O medo em seu rosto foi um golpe que Mei-san não suportava ver. Mei-san, Charlotte Keegan me chamou de novo. Disse que você viria. Disse que traria a morte com você. Voz dela falhou na última palavra. Mei-san guardou a arma e segurou os ombros dela com força. Escute. Charlotte sabe coisas que não deveria. Thatcher quer silenciar ela também. Precisamos tirar vocês 2 daqui. Hoje. Bruno circulava ao redor, inquieto, o focinho farejando cada sombra entre as árvores. Mei-san apertou a mão de Abigail com firmeza, como um lembrete. Ela ainda estava ali. Ainda estava viva. Ele queria contar tudo a ela. Queria dizer como Whitmore havia rastejado de volta do túmulo para terminar o que começou. Como Thatcher era apenas um peão em algo muito mais sombrio, mas não havia tempo. O que importava agora era agir rápido. Pegue apenas o que conseguir carregar. Eu ligo para Charlotte. Depois disso, desaparecemos dentro da casa de fazenda. A chuva invadia o corredor, misturando-se ao sangue e aos estilhaços de vidro. Abigail hesitou na porta. Suas lágrimas se escondiam sob a tempestade. Mei-san olhou rapidamente para Bruno e depois para os campos escuros, engolindo a estrada à frente em algum lugar lá fora. Os homens de Whitmore estavam se reagrupando. E em algum canto ainda mais profundo da escuridão, os segredos que Mei-san enterrou com seus irmãos caídos começavam a ressurgir com garras afiadas. Essa noite, não existiam mais paredes seguras. E Mei-san Klein sabia. A verdadeira guerra só estava começando. Ele apertava o volante com tanta força que parecia que o couro ia rasgar. A caminhonete velha rugia pelos caminhos de terra saindo de Topeka, os faróis cortando a neblina do amanhecer. Abigail estava ao seu lado, encolhida com os joelhos no peito. Bruno, o cão, descansava
cabeça em seu colo, com as orelhas agitadas a cada sombra que passava, a cada sussurro do vento contra os vidros. Mason captou o reflexo dela no retrovisor, olhos arregalados, cheios de perguntas que ela não ousava fazer. Ele queria dizer que ela estaria segura, mas as palavras pareciam veneno. Atrás deles, na escuridão, ele podia quase ver os homens de Thatcher seguindo os rastros de pneus, reativando redes de vigilância antigas, redes que ele próprio ajudou a construir, drones ocultos, postos de escuta enterrados. Antremilhara a delegados pagos para fingir que não viam nada, mas Mason também conhecia a fraqueza deles. Eles subestimavam até onde ele iria para proteger quem amava. Pisou ainda mais fundo no acelerador, ignorando os gemidos do motor desgastado. Onde está Charlotte? Abigail perguntou, a voz tão suave que mal se ouvia. Mason manteve os olhos à frente. Ela sumiu há 2 noites. O último sinal do celular foi numa igreja abandonada na rodovia 24. Se Whitmore a quer morta, ela é nosso próximo alvo para a Prótega. Ou enterrar se eles chegarem antes. Bruno ergueu a cabeça, encarando Mason como se sentisse a meia-verdade escondida em sua voz. Mason não disse o resto. Que Charlotte sabia coisas que poderiam matá-los se falasse com as pessoas erradas. Saíram da rodovia, pegando uma estrada de cascalho cheia de buracos que se retorcia por entre uma floresta densa. As árvores se fechavam em volta. O sol quase não conseguia penetrar. Mason reduziu a velocidade. Os faróis iluminaram uma velha igreja de pedra menos desabando. Mas, ainda de pé, desafiando o tempo. Ele desligou o motor, e o silêncio os engoliu. Fique perto de mim menos, disse ele a Abigail, entregando uma lanterna do porta-luvas. Bruno saltou primeiro, focinho rente ao chão pelos eriçados, farejando ameaças invisíveis lá dentro. O ar estava pesado, cheirando a mofo e madeira podre. Os bancos apodreciam em linhas tortas até o altar, onde ninhos de animais e cacos de vidro se espalhavam. Abigail segurava firme o casaco de Mason. Andando colada a ele perto do altar, uma silhueta se moveu. Uma mulher encolhida contra a parede, uma arma tremendo nas mãos. Mason lavando as mãos devagar. Charlotte. Sou eu. Charlotte Keegan ergueu o rosto. Mecas emaranhadas moldavam olhos fundos que um dia arrancaram segredos de homens poderosos. Agora, aqueles olhos só viam fantasmas. Mason, você não devia ter vindo, ela sussurrou, baixando a arma. Mas não o medo em sua expressão. Olhou para Abigail e sua voz fraquejou. Dylan Thatcher me quer morta. Whitmore também. Mas tem mais, Mason. Você não sabe de tudo. Lá fora, Bruno latiu, um som seco urgente. Logo em seguida, faróis atravessaram os vitrais quebrados. Motores roncavam mais perto. Mason agarrou sua arma, com mais força. Ali não haveria refúgio. Aquela igreja seria um campo de batalha. Charlotte arfava, desesperada, enquanto Mason verificava a munição. Abigail se escondia atrás de um banco. Bruno ao seu lado como uma sombra com presas do lado do fora. Passos pesados esmagavam a vegetação. Molhada, portas batiam, motores desligavam. Charlotte agarrou o braço de Mason, suas unhas cravando no tecido. Você não entende Mason Thatcher e Whitmore. Eles não estão sozinhos. Há uma lista de nomes que eles querem apagar. Os olhos de Mason se cravaram nos dela menos frios, cortantes. Que lista? Rosnou ele. Charlotte engoliu em seco, a voz trêmula, quase um sussurro. Antigos operadores, contratados, jornalistas. Qualquer um que saiba o que realmente aconteceu na base Red River. Eles estão eliminando pontas soltas. Eu sou uma Aldela ou Sivoca também, Mason Ana Abigail. Ela eles sabem que você nunca deixaria para trás. O ar travou no peito de Abigail, os olhos marejados, mas sem deixar cair uma lágrima. Mason soltou um palavrão por entre os dentes. A tempestade rugia mais dentro dele do que lá fora contra os vitrais quebrados da velha igreja. O rosnado grave de Bruno vibrou pelo espaço oco da nave. Mason se aproximou da janela quebrada e espiou por uma fresta na tábua que cobria a moldura. 3 homens, equipamento tático escuro, rifles prontos, vasculhando a linha das árvores. Ele contou mais 4 sombras se movendo entre as lápides do cemitério da igreja clássica Cerco de Thatcher. Encurralar, cercar, sufocar. Ele se virou para Charlotte e Abigail. Quando eu disser corre, vocês correm. Bruno, vai com vocês. Eu fico e seguro eles o máximo que puder. Não. De novo não, Mason. Não sozinho. Abigail agarrou o pulso dele, a voz embargada. Charlotte se apoiou com dificuldade, rangendo de dor ao colocar a pistola no coldre. Mas seus olhos queimavam menos os olhos de quem já enganou governos e sobreviveu. Você não vai ganhar tempo morrendo. Vamos fazer isso juntos, Mason. Há um túnel sob o altar. Era uma rota de contrabandistas nos anos 30.
Eu encontrei ontem, à noite. Achei que viriam atrás de mim. Um sorriso fugaz surgiu nos lábios de Mei-san. Boa garota, Charlotte. Você sempre soube enganar fantasmas. Do lado de fora, um grito. Um clarão. Ordens abafadas. O tempo acabou. Mei-san segurou Charlotte pelos ombros. Leva a Abigail. Passa pelo túnel. Eu vou atrás com o Bruno. Depois que diminuir o ritmo deles, ele se ajoelhou diante do cão, pressionando a testa na testa dele. O rabo de Bruno bateu uma vez no chão. Silencioso, cúmplice, Mei-san se levantou, o coração batendo como tambor. Apontou a arma para as portas. Da frente, justo quando a primeira bota arrebentou a madeira podre. As portas explodiram. Estilhaços choveram sobre o altar. Mei-san atirou. 2 vezes. Tiros limpos. Centro de massa. O primeiro inimigo caiu antes mesmo de cruzar o limiar no eco dos disparos. Ele ainda ouviu a súplica rasgada de Abigail, enquanto Charlotte a arrastava para o alçapão escondido atrás do altar. Volta-o para mim, Mei-san. Por favor, Mason. Klein não respondeu. Não podia mentir, não ali. Naquela igreja saturada com os fantasmas da verdade, rajada de tiros sacudiu a igreja como trovão preso em pedra. Mei-san mergulhou atrás do púlpito. Estilhaços de madeira cravaram nos braços enquanto as balas destruíam os bancos. 3 rifles, talvez 4. Os homens de Thatcher avançavam com precisão, cautelosos, lado a lado, caçando-o como uma raposa em tocas. Ele espiou. E eu parou por um segundo. Brandon Mercer, o cão fiel de Whitmore, voltou de Cobble. A raiva queimou no peito de Mei-san, menos a lembrança da traição, ainda viva como cicatriz no maio do caos. Ele ouviu o altar deslizando em dobradiças antigas. Abigail e Charlotte encontraram o túnel. Boa! Se alcançassem as árvores antes que o cerco se fechasse, teriam uma chance. Mei-san respirou fundo. O gosto de sangue no corte do lábio. Podia ouvir Abigail implorando para ele não se sacrificar. Mas, Mei-san Klein, ele era um caso perdido há muito tempo. Só os que ele amava ainda valiam a pena. Uma granada rolou pelo chão rachado. Parou ao lado do púlpito. Mei-san se lançou. Pegou o cilindro de metal e jogou pela janela antes que o inferno o engolisse. A explosão o lançou contra a madeira. Os ouvidos eles uniam. Poeira sufocava o ar pelo nevoeiro. Ele viu movimento. A lateral da igreja. A porta. Brandon Mercer surgiu pela fumaça. Rifle em punho. Bissor erguido, seus olhos se encontraram, menos uma memória mais cortante que qualquer bala. Mercy. Zombou, a voz abafada pelo zunido no crânio de Mei-san. Você devia ter ficado enterrado com os outros. Whitmore mandou lembranças. Disse que vai cuidar bem da Abigail depois que você cair. A visão de Mei-san escureceu, tingida de vermelho. Ele atirou primeiro. Disparo atravessou o peito de Mercer. Os olhos do traidor se arregalaram, menos surpresa. Desespero, fim, e caiu, sozinho, na poeira do corredor sagrado. Mei-san cambaleou. Meio cego, meio surdo, menos mais vivo. Ainda, do lado de fora, ouviu latidos distantes. Bruno ecoando pela saída do túnel. Bom garoto. Mantenha elas em movimento. Mei-san pressionou a mão ensanguentada contra a lateral do corpo, onde a granada havia deixado sua marca. A dor o manteve firme. Luta ainda não tinha acabado. Ele cambaleava em direção à porta dos fundos. As botas escorregavam, na mistura de sangue e água da chuva. A cada passo, uma verdade sussurrava aos seus ouvidos. Whitmore estava perto, mais perto do que jamais estivera. E Mei-san sabia. Aquela não era mais uma questão de sobrevivência, menos era um acerto de contas. Uma última chance de decidir se seus fantasmas morreriam. Antes dele, quando empurrou a porta dos fundos, o primeiro raio de sol rasgava o horizonte, lançando uma luz pálida sobre o cemitério onde os homens de Thatcher se reagruparam. Mei-san engatilhou a pistola uma última vez. O vapor da respiração se dissolvia no ar gelado. Ao longe, a voz de Abigail cortava o silêncio, fraca, desesperada, chamando por ele. Mas Mei-san não olhou para trás. Tinha apenas uma promessa a cumprir. E um homem para enterrar. O fantasma chamado Whitmore falaria suas últimas palavras naquela manhã. E Mei-san Klein seria o homem que o calaria para sempre. Ele caminhava pelo cemitério como uma sombra. A respiração, névoa áspera na luz frágil da alvorada. Os últimos mercenários de Thatcher fugiram para a floresta assim que perceberam que seu comandante jazia morto dentro da igreja. Só restava Whitmore. Mei-san o conhecia o suficiente para saber que ele nunca curaria. Jason Whitmore não fugia. Ele se escondia à vista de todos, esperava, observava e atacava como uma serpente venenosa.
E Mei-san estava pronto para ser mordido, se fosse isso o necessário para acabar com o pesadelo. Além das lápides, uma silhueta solitária se erguia diante de uma antiga cripta de pedra. Mãos nos bolsos, como se fosse apenas um encontro casual entre velhos conhecidos. Whitmore parecia mais velho do que da última vez que Mei-san o vira, menos entre as chamas de um posto avançado no Afeganistão. Mais cicatrizes. Liv Coxer. Mas o mesmo sorriso torto. Aquele que um dia encantou generais e carrascos, irmão. Chamou Whitmore, a voz ecoando entre os túmulos. Você nunca soube morrer direito, não é? Mei-san entrou no descampado. Peixu e arma. Mas não aguarda. A chuva escorria do casaco surrado. Misturava-se com o sangue, que ainda vazava do curativo na lateral do corpo. Você vai morrer aqui, Jason, sozinho, como deixou nossa equipe aquela noite. A risada de Whitmore soou como trovão seco. Eu não os deixei, Mei-san. Eles me abandonaram para queimar, e olha para você agora, rastejando na lama por uma mulher que nunca vai te amar da forma como te teme. Atrás deles, um leve ganido. Bruno, com um focinho rente ao chão, saiu da mata, seguido por Abigail, e Charlot. O soluço de Abigail cortou o vento quando viu Mei-san, frente a frente com Whitmore. As armas pendiam dos lados, 2 soldados quebrados. Unidos por sangue e traição, Mei-san, ela gritou. Mas ele não ousou desviar o olhar, não agora. Whitmore avançou um passo, soltou o fecho de uma faca escondida no pulso. Sem balas, irmão. Não. Entre nós. Vamos acabar com isso como homens. A mão de Mei-san apertou o cabo da própria lâmina. Respiração travou no peito. As memórias despencaram sobre ele como granizo. Fogueiras. Gritos. O riso de Whitmore enquanto a unidade dele sangrava na areia. E então ele avançou. Aço contra aço. Fôlego contra sangue. Dor explodindo atrás dos olhos menos. Mas Mei-san não parou. Não podia parar. Eles rolaram na lama, cortando antigos pecados, perfurando promessas quebradas entre pedras e silêncio. Quando tudo terminou, Mei-san estava de pé. Whitmore caído, o peito arfando, a chuva lavando o sangue das mãos dele. Bruno se encostou à sua perna. Quente, firme, real. Abigail correu até ele, os braços se fechando em torno de sua cintura, ancorando-o em uma realidade que ele nunca mais achou que tocaria. Pela primeira vez em anos, Mei-san a deixou abrocolô, sem lutar contra os fantasmas, sem fugir da dor. Silêncio depois da tempestade. Ele sussurrou contra os cabelos dela. Acabou. Olhou por cima do ombro. Vai. O Charlotte viu Bruno, e viu a madrugada nascendo limpa, entre as lápides ainda úmidas. Talvez fantasmas nunca morressem de verdade. Talvez homens como ele os carregassem para sempre. Mas ali, agora, com o coração de Abigail pulsando contra o seu, e Bruno ao seu lado, Mei-san Klein entendeu, finalmente, uma verdade. Algumas batalhas não terminam com rendição, mas com a escolha de continuar vivo. E pela primeira vez em sua vida marcada pela guerra, ele escolheu viver.